Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um camarada que vai te ajudar muito no dia a dia para você que está aí perseguindo a sua carreira para entender mais sobre Kubernetes. É isso mesmo. Nos dias de hoje, se você é desenvolvedor, se você é desenvolvedora, provavelmente você já deve ter ouvido falar no Kubernetes. Principalmente se você atualmente já trabalha com Docker, já trabalha com containers. E caso eu esteja falando grego aqui para você, eu recomendo que você veja os nossos vídeos de Docker aqui no nosso canal. Mas a parada é o seguinte, a gente sabe que Kubernetes é uma tecnologia complexa de forma geral. O Kubernetes trabalha com clusters, né? E como que eu consigo rodar facilmente o Kubernetes no computador para a gente não ficar gastando o seu suado dinheirinho aí de desenvolvedor, de desenvolvedora, né? Então, inclusive nesse canal eu já acabei de falar de uns camaradas como o Minikube e também sobre o Kind. Mas hoje eu quero te mostrar também um camarada extremamente fantástico que eu estou utilizando ultimamente e tem funcionado muito, mas muito bem, que é o famoso K3D. Então, roda a vinheta aí, porque eu quero te mostrar na prática como que esse cara funciona e as suas principais vantagens para você utilizar ele no dia a dia. Então, vamos lá! Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito, mas muito mesmo de pedir para você dar um joinha nesse vídeo. Toda vez que você dá um joinha, você está falando para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele vai distribuir esse vídeo para outros desenvolvedores aí em toda a rede, tá? Também aproveita e dá um joinha nesse vídeo. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente bateu aí 40 mil inscritos. É bastante gente aqui, principalmente para um conteúdo, vamos dizer, ligeiramente mais avançado sobre desenvolvimento. Então, se inscreve aí, ativa o sininho. Toda vez que a gente subir um vídeo, você vai ser notificado, notificada aí pra gente. Maravilha? Então agora, sem mais delongas, hoje eu quero compartilhar aqui para você um camarada que eu tenho utilizado ultimamente e tem me ajudado muito, que é o K3D. O K3D é uma solução que você pode utilizar aí no seu computador, tá? Para você conseguir instalar o Kubernetes local. Uma coisa bem bacana é que ele utiliza aí o Docker localmente, tá? E ele vai te ajudar com que você consiga simular, tá? Um cluster de Kubernetes, ou seja, você pode criar, vamos dizer, várias máquinas de Kubernetes para você conseguir fazer os seus testes. Mas aí vem aquela grande pergunta que muita gente faz. Wesley, mas um tempo atrás você recomendou o Kind aqui, né? Uma outra ferramenta fantástica para você trabalhar com Kubernetes. Mas o K3D, ele tem uma facilidade que fez com que os meus olhos brilhassem, tá? Que é o seguinte, muitas vezes quando a gente está trabalhando com Kind, né? O Kind tem algum probleminha ali com resolução da rede. Então, quando você vai trabalhar ali com Istio, quando você vai trabalhar ali com Circuit Breaker, quando você vai fazer regras de Network Policies, você tem que fazer algumas gambiarras ali por trás para você conseguir trabalhar com o Kind e etc. Já no K3D, ele ajuda, ele já tem todo esse suporte, ele não vai te dar essa dor de cabeça e ele possibilita facilmente com que você consiga acessar o seu cluster da sua máquina, sem ter que ficar rodando, por exemplo, um port forward ali na sua frente. Então, isso eu quero mostrar hoje aqui na prática para você e eu acredito que vai ser bem bacana a experiência que nós vamos ter com esse camarada, tá? Então, vamos lá, vamos falar aí sobre K3D. Vamos aqui na tela do meu computador agora. Seguinte, pessoal, esse aqui é o site do K3D, tá? Então é k3d.io e uma coisa bem bacana é que ele é bem simples de utilizar, ele é bem direto ao ponto, ele tem diversos recursos, inclusive, que você pode
trabalhar aí de forma geral, tá? Uma coisa bem interessante aqui no K3D é o seguinte, ele mesmo se fala que ele é o K3D é uma forma leve, um lightweight, tá? Do K3S, que no final das contas é uma versão miniatura do Kubernetes que o pessoal da Rancher fez, tá? Então o K3D ele roda nessa pegada, tá? E o que a gente vai fazer hoje aqui? Eu não quero ficar, vamos dizer, gastando o nosso tempo aqui ensinando como que você vai instalar. Você segue aqui na documentação, é bem simples fazer o processo de instalação aqui para você conseguir trabalhar. Ele mostra aqui passo a passo de como que você instala. Agora, a grande pegada, tá, do K3D é o processo de forma geral, tá, de quando que você vai criar um cluster na sua máquina e a facilidade que ele vai te trazer em alguns aspectos. E eu quero mostrar aqui para você em algo que facilitou muito a minha vida. Eu estava gravando, inclusive, um módulo sobre Istio, tá? É um serviço, né, uma Service Mesh, que roda também em cima do Kubernetes no nosso curso Full Cycle 2.0, né? E nesse módulo de Istio a gente tinha que, de fato, conseguir acessar o nosso cluster da nossa máquina, de fora do cluster, para a gente conseguir fazer alguns testes. E no Kind eu percebi que isso já era uma tarefa mais chata. E no K3D isso aí é absurdamente simples e é o que eu quero mostrar hoje aqui para você, tá? Então, partindo do princípio que você aí já tem o K3D instalado, tá? Você vai perceber, eu vou até abrir aqui o meu Visual Studio Code, vou aumentar bem a fonte desse cara aqui, porque a gente vai poder agora brincar e entender como que esse K3D ele pode nos ajudar aí bastante no dia a dia, legal? Então, primeira coisa que eu quero fazer aqui com você no K3D, tá? É criar um novo cluster, tá? E ali com duas máquinas para nos ajudar aí de forma geral, legal? Então vamos fazer esse cara aqui, eu até tenho uma colinha para eu não ficar perdendo muito tempo, mas basicamente é o seguinte, você vai colocar K3D, tá? Cluster Create, tá? Então com isso aqui você vai criar o seu cluster. Agora a grande sacada e o grande pulo do gato que você vai dar aqui é que você consegue expor uma porta do seu computador para o container que está rodando o K3D. Então isso é a grande sacada. Então sabe quando você cria um container Docker e você expõe uma porta, você faz o bind de uma porta, você publica uma porta, você vai fazer exatamente isso com o K3D, mas essa publicação da porta, ela vai conseguir se relacionar com uma node port, né, do seu cluster Kubernetes. E isso vai facilitar e vai mudar completamente o jogo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, "-p", legal? E aqui eu vou pegar, por exemplo, a porta 8000, legal? E eu vou apontar isso aqui para a porta 30.000. E por que eu estou dizendo a porta 30.000? Porque quando a gente cria um service no Kubernetes, a porta que tem que estar exposta para você conseguir acessar um node port, ou seja, acessar qualquer porta dos nodes do seu cluster e acessar aquele serviço, tem que ser ali na faixa de 30.000 a 32.000 e pouquinho, tá? Então eu vou colocar aqui direto já na porta 30.000 e eu vou falar que o serviço, nesse caso que a gente vai expor, é um load balancer, tá? E eu ainda vou falar que eu quero um agent, tá? A gente vai falar que a gente quer mais duas máquinas aqui para ajudar o nosso cluster. Legal? Então esse vai ser o comando que a gente vai rodar. Você vai ver, você viu que aí que ele é bem direto ao ponto. Já falei a porta que eu quero expor, para os serviços e tudo mais. Vou falar aqui quantos agentes. E agora ele vai iniciar o processo de criação aqui pra gente. Maravilha? Então vamos aguardar aqui alguns segundinhos e esperar o nosso Kubernetes subir aqui utilizando o K3D. Maravilha? Então, ó, ele está iniciando o servidor, o agente 0 já iniciou, agora está subindo o agente 2 e vamos ver como é que fica esse camarada aqui pra gente. Vamos lá. Vamos lá, ele até fala que se você quiser acessar de fora, você pode botar um etc hosts aqui. E tá bonitinho aqui pra gente trabalhar. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiramente eu vou falar pro meu Kubernetes utilizar esse contexto aqui pra gente poder acessar o nosso cluster. E agora ele até dá um aqui pra gente, olha só.
kubectl cluster info. E ele está mostrando que está rodando o nosso camarada. Já vem com o metric server rodando e tudo mais. E agora, olha só que interessante. Eu vou dar um kubectl get nodes. E aqui você vai ver o server, né, que vai ser o nosso master. E a gente tem aqui o agente 0 e o agente 1. Então, basicamente, a gente tem 3 nós aqui quando a gente está rodando o Kubernetes. Wesley, vamos fazer aquela brincadeira ali para a gente entender como é que funciona. Primeiramente, eu quero dar um Docker PS e mostrar aqui para você que a gente rodou aqui no final das contas todo esse K3D, né? Utilizando o quê? Containers Docker. Então, obviamente, você tem que ter o Docker no seu computador e, obviamente, também, tá? Se é seu primeiro contato com o Kubernetes aqui nesse vídeo, não esquece, você tem que instalar aqui o kubectl, o kubectl. Entra no site ali do kubernetes.io, né? É kubernetes.io o site do Kubernetes, deixa eu lembrar aqui, ó. Kubernetes.io, é isso mesmo. E você consegue baixar esse camarada aí para você. Maravilha? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero criar um deployment rapidinho aqui, somente para ficar um pouco mais fácil de a gente brincar e mostrar o que eu estou querendo trabalhar aqui para vocês e que faz uma boa diferença no seu dia a dia. Então, eu vou criar aqui um deployment.yaml, um manifesto, e graças a Deus eu tenho a extensão do Visual Studio Code que me ajuda nesse problema, né? Então, olha só, o Visual Studio Code ele já gera um padrão de deployment aqui para mim. Olha só que interessante. De qualquer forma, eu vou passar por todas essas opções aqui para você, tá? Então, primeira coisa, eu tenho API version, a API que ele vai utilizar do Kubernetes. O kind é deployment, ou seja, a gente vai criar um deployment. O deployment, ele gerencia os nossos pods, que é onde os nossos containers ficam rodando. Eu vou dar um nome para esse meu deployment de Nginx, tá? E esse selector aqui com match labels, eu vou chamar de Nginx também, para facilitar a nossa vida na hora que a gente for buscar todos os pods, né? Ou seja, todos os containers que vão rodar aí dentro pra gente, tá? E por conta disso, os pods que a gente vai trabalhar, ele vai ter que ter uma identidade também, uma label, uma etiqueta, falando ali que o app que a gente vai rodar nele é o Nginx, tá? Então ele tem que bater o match labels e os labels aqui. E agora o nome do nosso container, eu vou chamar de Nginx, e a imagem que a gente vai utilizar do Nginx aqui também. Resource limiting, etc. Eu não estou nem preocupado com isso agora, tá? E a porta que a gente quer expor do Nginx, que a gente quer utilizar do Nginx, é a porta 80, legal? Então, com isso aqui, galera, a gente já tem um deployment do Kubernetes, tá? Isso aqui é o mais bacana. E olha só o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou dar um kubectl apply-f deployment.yaml, ou seja, eu vou aplicar no Kubernetes esse deployment que eu acabei de fazer e ele acabou de criar aqui para mim. Então, se eu der um kubectl get pods, eu tenho que ver, né, o container sendo criado e o meu pod rodando aqui, legal? Lembrando que Nginx basicamente vai ser o nome do meu deployment, provavelmente esse aqui é o nome do meu replica set, e esse aqui é o nome do meu pod. Então, tudo isso aqui vira o nome do meu pod que eu estou trabalhando. Legal? E agora o meu deployment está rodando. Agora, a grande questão aqui que vem na cabeça de muita gente é como que eu consigo ver esse cara rodando, né? Então, normalmente, como que a gente faz nesse caso? A gente dá um kubectl port forward, tá? E quando a gente dá um port forward, a gente mapeia a porta da nossa máquina para a porta do nosso pod, por exemplo, ou para a porta do nosso service. O grande ponto é que dessa forma, ainda assim, você está acessando de dentro do container. O que eu quero é a gente ter uma experiência de acessar o nosso container de fora, batendo numa porta do container, ou seja, num node port. E isso aí que acaba gerando um pouco de confusão quando a gente quer, por exemplo, fazer alguns testes mais avançados, inclusive com o Kubernetes. Como eu disse para você, eu queria acessar alguns serviços de fora para que eu conseguisse testar minha service mesh, testar ali o meu gateway e tudo mais, e para mim era muito difícil dessa forma. Então, o que eu vou fazer aqui para facilitar a nossa vida?
eu vou criar um service, que era já o esperado, né? Então eu vou colocar aqui service.yaml. E eu vou criar um service aqui, ó. Ele já traz aqui bonitinho aqui para mim também. O nome desse service eu vou chamar de Nginx. O selector, ou seja, quais são os pods que esse service vai buscar? Todos os pods, né, que estão rodando o app, Nginx. Legal? Que no final das contas é esse pod aqui, ó. Esses caras aqui que estão rodando. E agora, quais são as portas agora aqui? Aqui que tá o grande segredo, tá? Por quê? Quando eu fui criar aqui o K3D, eu falei o seguinte, olha, quando eu acessar a porta 8000 do meu computador, eu quero bater na porta 30.000 do meu Node, tá? Ou seja, no Node, ou seja, na porta do meu cluster, legal? Então, o que que eu vou fazer agora aqui, ó? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte, tá? Quando eu acessar a porta 8000 desse service, eu vou ser redirecionado para a porta 80 do meu container, que vai ser o meu Nginx. Porém, eu quero também liberar uma outra porta aqui para mim do meu cluster, que vai ser um node port aqui pra gente, tá? E essa node port que eu vou liberar vai ser a porta 30.000. E deixa eu colocar aqui um type nesse meu service aqui. Eu vou falar que esse type é um load balancer. Legal? Então, galera, vamos lá. Prestem bem atenção comigo. Quando eu criar esse serviço, o que que vai acontecer? Eu vou acessar a porta 8000 do meu computador, localhost 8000. Como lá no Docker, essa porta está publicada e ela está bindeada, ou seja, ela está relacionada com a porta 30.000, o que que vai acontecer? Quando eu acessar na minha máquina a porta 8000, eu vou ser redirecionado para a porta 30.000 do meu cluster. E a porta 30.000 do meu cluster, aonde que ela cai? Nesse service. E quando eu cair nesse service, ele vai apontar para a porta 80 dos meus containers, né, dos meus pods, que estão rodando nesse service, que é o nosso Nginx, aqui que a gente colocou a porta 80. Eu sei que isso pode dar um nó na cabeça, tá? Mas, vamos lá. Eu vou dar um kubectl apply-f service.yaml e ele vai criar o meu serviço agora. Então, o que que eu vou fazer agora aqui? Vou dar um kubectl get services para a gente ver. E você vai perceber agora aqui, ó, que eu tenho o load balancer. Ele não tem um IP externo, ok? Porém, se você olhar aqui ports, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a visualização. Ó. Se você ver aqui ports, você vai ver que a porta 8000 aponta para a porta 3000, ok? Então, quando eu acessar a porta 8000 do meu computador, eu vou apontar para a porta 30.000. A porta 30.000 vai cair aqui no meu service. E isso aqui só está sendo capaz porque quando eu criei o meu K3D, né? Quando eu criei o meu cluster, eu falei que eu queria bindear essas portas de cara. Porque senão eu não conseguiria acessar essa porta aí no meu container, tá? Então é isso que a gente fez. Agora vamos ver o seguinte. Eu vou dar um curl localhost 2.8000. E olha aqui, já está aparecendo welcome to Nginx. Então vamos fazer aqui, ó. Localhost 2.8000. Já está aparecendo aqui pra gente o welcome Nginx. Então nesse nosso caso aqui, galera, o que está acontecendo? Da minha máquina, eu estou batendo na porta 8000. O meu container já está liberado, essa porta 8000. Então quando eu bater, eu bato na porta 30.000 do meu node port. E no meu node port, ele bate na porta 80 do meu Nginx. Então eu sei que vai de porta a porta, né? 8.000 para 30.000 para 80. Mas com isso, eu consigo trabalhar bonitão aqui, utilizando o meu Kubernetes, rodando as minhas aplicações, consigo colocar gateways, consigo fazer o que eu precisar, tá? Como se eu tivesse com o Kubernetes rodando lá em cima.
tá? Então isso aí vai facilitar muito a vida, principalmente para você que um dia quis sempre acessar o seu Kubernetes de fora utilizando o Kind, né? Isso normalmente é um pouco comum para quem utiliza o Minikube, mas agora com o Minikube, você tem que criar uma máquina virtual. Nesse caso não, você basta ter o Docker que você consegue rodar aí o K3D funcionando no seu computador. Pessoal, eu espero que realmente você tenha gostado aí dessa dica. E se você nunca tem ouvido falar no Kubernetes, a gente tem bastante vídeo aqui no canal sobre Kubernetes. Wesley, eu também não sei muito de containers. Não tem problema, tá? A gente tem bastante vídeo sobre containers, sobre Docker aqui no canal. E se de alguma forma esse vídeo agregou valor para você, não esquece aí de se inscrever no canal e dar um joinha. Não esquece também, eu tô no Instagram, é @devfullcycle. Vamos lá bater um papo. Eu tiro dúvidas pra caramba do pessoal lá. Então, bora, galera. Espero que eu tenha ajudado. É isso aí e até o nosso próximo vídeo.